Olá pessoal, então no último vídeo do Professor Responde, nós pudemos ver aí que o fumo está associado à progressão das periodontites e que o desenvolvimento da doença periodontal em fumantes é agravado de forma dose dependente. Também nós pudemos constatar que fumantes moderados e fumantes pesados, ou seja, aqueles que fumam 10 cigarros ou mais por dia, são considerados pacientes que possuem um grau rápido de progressão das periodontites. Uma coisa que, algumas perguntas que nós recebemos aí, tanto de colegas quanto de alunos, depois desse último vídeo do Professor Responde, é que se todo paciente que fuma vai desenvolver periodontite ou doença periodontal. Obviamente que não, né? O fator etiológico das doenças periodontais é bem claro, são os micro-organismos que fazem parte aí do biofilme subgengival, associado com uma resposta imune alterada do hospedeiro. O fumo, na verdade, ele vai atuar como um fator de risco, né? Como algo que vai aumentar a probabilidade do paciente desenvolver a doença, bem como vai também estimular uma progressão mais rápida dessa doença. Então, dito isso, respondendo essas perguntas que foram feitas, nós vamos agora para esse vídeo, onde nós veremos como o fumo pode afetar os tecidos periodontais. Também vamos ver como que o fumo pode alterar essa microflora subgengival e como o fumo pode alterar a resposta imune do hospedeiro. Evidentemente que a progressão da doença periodontal ela induz a uma perda de inserção contínua que vai, ao longo do tempo, levar à perda dos dentes. Também o fumo, gente, ele está associado com essa perda de dente. Em uma recente revisão sistemática e meta-análise, Vieira e colaboradores, em 2018, revisaram a perda de dentes em pacientes fumantes durante a terapia periodontal de suporte. Os resultados concluíram que, dos estudos avaliados, o tabagismo foi um importante fator de risco para a ocorrência de perda de dentes durante a terapia periodontal de suporte. A meta-análise constatou que os fumantes têm 3 vezes mais chances de perder dentes durante a terapia periodontal de suporte que os pacientes não fumantes. Continuando aí sobre a perda de dentes por periodontite em pacientes fumantes, numa outra recente revisão sistemática de 2019, Souto e colaboradores avaliaram se a cessação do uso do tabaco afetaria a perda dos dentes. Os autores concluíram que o risco de perda de dentes em ex-fumantes é comparável ao de uma pessoa que nunca fumou. Além disso, ex-fumantes têm um risco reduzido de perda dental quando comparado aí com os pacientes que são fumantes contínuos. Então, dessa forma, mostra-se, evidencia-se aí com os trabalhos que o fumo está realmente associado com a perda dos dentes ao longo do tempo. Os efeitos biológicos que o fumo tem nos tecidos periodontais e na doença periodontal são inúmeros. Nos tecidos periodontais, a nicotina pode causar uma vasoconstrição nos vasos periféricos e, portanto, pode reduzir os sinais clínicos das doenças periodontais, subestimando assim a presença da doença. Em um estudo de Holmes, em 1990, ele comparou o fluxo de fluido do sulco gengival em pacientes fumantes e em pacientes não fumantes com gengiva clinicamente saudável. Os pacientes fumantes tiveram significativamente menos fluxo de fluido gengival do que em pacientes não fumantes. Isso implica em que provavelmente uma diminuição da circulação periférica de pacientes fumantes pode estar associado tanto a essa diminuição do aspecto clínico da doença, bem como com relação à diminuição do fluxo do fluido gengival. Seguindo aí esse raciocínio que nós tivemos agora, uma menor quantidade de fluido do sulco gengival leva a uma menor ação de limpeza mecânica do ambiente subgengival por esse fluido e também uma menor migração de neutrófilos, que são células aí especializadas em neutralizar, em destruir, em eliminar os micro-organismos da flora subgengival. Sem dúvida alguma, o maior efeito do fumo nos tecidos periodontais
e, por conseguinte, na evolução das doenças periodontais são nos micro-organismos do biofilme e na resposta imune do hospedeiro. Em um recente estudo do começo de 2020, Zhang e colaboradores revisaram o impacto do tabaco na microflora subgengival. Esses autores relataram que substanciais mudanças ocorrem na microflora subgengival de pacientes fumantes, independente da sua condição periodontal, ou seja, pacientes que tinham saúde clínica periodontal, pacientes que possuíam gengivite ou pacientes que possuíam periodontite. Também esses autores sugerem que fumar facilita a aquisição e colonização precoce de patógenos periodontais, resultando em um risco à comunidade da microbiota subgengival comensal em pacientes saudáveis. Assim, fumantes com saúde periodontal estão em constante risco de doença, pois podem desenvolver um microbioma altamente diverso e anaeróbio, quebrando aí o equilíbrio no ecossistema subgengival quando comparado com pacientes não fumantes. Pacientes fumantes com gengivite possuem baixa resiliência microbiana, pois diminuem fortemente aí os colonizadores iniciais, que são aí os patógenos, são aí as bactérias importantes para o equilíbrio do biofilme subgengival. Ao mesmo tempo, nesses pacientes com gengivite e fumantes, inicia aí, né, e sustentam a colonização microbiana por patógenos periodontais, favorece esse início e essa colonização por patógenos periodontais. E por fim, em pacientes fumantes com periodontite, há um enriquecimento de patógenos periodontais, em detrimento das bactérias comensais, acarretando em um biofilme altamente favorável, uma diversidade microbiana alterada, voltada aí, né, tendo uma mudança, um grau de alteração para patógenos periodontais. A nicotina, gente, tem uma forte influência na resposta imune do hospedeiro na produção excessiva de citocinas pró-inflamatórias, o que quebra o equilíbrio homeostático e favorece a degradação do colágeno do tecido conjuntivo e na indução aí de osteoclastogênese para a destruição óssea. O fumo altera a função de fibroblasto, diminuindo a síntese de colágeno, atrasa a quimiotaxia de neutrófilos e diminui a sua fagocitose, bem como altera a função de plasmócitos e a produção aí de imunoglobulinas. Em fumantes, há um significativo aumento de citocinas pró-inflamatórias, tais como a TNF-alfa, que é fator de necrose tumoral alfa, IL-1, interleucina 1, beta, IL-6, interleucina 6, IL-8, interleucina 8. Somado a esses dados, o fumo tem uma capacidade ímpar de alterar a resposta imune celular e humoral do hospedeiro, mudando aí um ambiente de equilíbrio entre saúde e doença para um comportamento de resposta imune não controlada, com exacerbação de citocinas e células inflamatórias que vão induzir aí a produção de enzimas que são proteolíticas, quer dizer, de enzimas que têm a capacidade de degradar o colágeno, como mieloperoxidase, e também induzir a produção aí de sinalizadores, como um sinalizador que a gente dá o nome de RANKL, que vai induzir a diferenciação de osteoclastos para que eles possam ser ativados, né, sendo assim ativados, e vão promover a reabsorção óssea. Na contraparte, o controle da resposta imune também fica afetado pelo fumo, pela diminuição da produção de citocinas que são reguladoras, como por exemplo a IL-10, a interleucina 10, e também de inibidores de ativação de osteoclastos, como uma molécula sinalizadora que a gente dá o nome de OPG. Sendo assim, pessoal, o fumo está altamente relacionado aí com a progressão das doenças periodontais, principalmente por afetar, alterando aí esse microambiente subgengival, diminuindo aí o fluxo sanguíneo, né, diminuindo aí a capacidade do sangue periférico, diminuindo aí o calibre dos vasos, alterando, né, a resposta, alterando a colonização
microbiana, bem como alterando a resposta imune do hospedeiro, alterando aí a função de neutrófilo, a função de fibroblastos, bem como aí aumentando a produção de citocinas pró-inflamatórias que estão relacionadas com a destruição do tecido gengival e do osso alveolar. No próximo vídeo do Professor Responde, nós vamos para um outro fator associado com a progressão das doenças periodontais, que é o diabetes. Um grande abraço, tchau, tchau.